Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre equações da reta. Então, é o título que está ali, ó, equações da reta. Vamos supor que você quisesse escrever a equação de uma reta que passasse pelo ponto A, 1 e 5, por exemplo, e pelo ponto B. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar o valor de x para 3 e também vou aumentar o valor do y para 9. Isso indica que a reta é de fato uma reta crescente, beleza? Agora, aqui, entre os dois pontos, eu vou colocar um terceiro ponto. Um ponto P, que vai ter coordenadas genéricas x, y. Agora veja bem, olha o que a gente vai fazer. Nós vamos enxergar aqui dois triângulos retângulos, ó. Um assim, grande, envolvendo o A e o B. E um assim, ó, menorzinho, envolvendo o ponto P e o ponto B. Esse ângulo aqui, nós vamos chamar de alfa. E é igual a esse ângulo aqui, ó. Já que são paralelas, né? Então esses ângulos são chamados correspondentes. Agora veja só. Eu vou aplicar tangente. Tangente de alfa. Tangente de alfa é ΔY sobre ΔX. Por quê? Porque o ΔY é o cateto oposto. Eu vou fazer o maior menos o menor sempre. ΔY é cateto oposto. E aqui, por exemplo, é 9 menos y. E o ΔX é cateto adjacente. Sempre maior menos o menor. O de cima menos o de baixo. 3 menos x. Aqui, ó, é o cateto oposto no triângulo maior. Também vou fazer o maior menos o menor. ΔY é 9 menos 5. E aqui, ó, no triângulo maior, é o ΔX. Também vou fazer o de cima menos o de baixo, que é 3 menos 1. Tá aí, ó, mesma coisa que você usa para calcular a velocidade, que é ΔS sobre ΔT, é o mesmo comportamento, né? Agora, vamos começar a substituir. Vou começar pelo menor. Aqui em cima você põe 9 menos y, e aqui embaixo 3 menos x. Agora o maiorzão. Aqui você põe 9 menos 5, vou por 4 já direto. E aqui embaixo você põe 3 menos 1, que é o cateto oposto. Vou por 2. Já vou dividir. Só para comentar uma coisa, ó. Esse daqui é o que a gente chama de coeficiente angular da reta. O coeficiente angular, ele indica a proporção Opa, escrevi errado aqui. Ela indica a proporção com que o y aumenta em função do x. Se o coeficiente angular é 2, indica que cada uma variação em x tem duas variações no y. Tá aí, angular. Bom, agora, olha só como é que a gente ficou com a expressão. Ficou assim, ó, 9 menos y sobre 3 menos x é igual a 2. Eu vou pôr 2 sobre 1. Agora a gente vai multiplicar em cruz, ó. Do lado de cá eu vou pôr 9 menos y. E do lado de cá, cuidado, é distributivo. Então é 6 menos 2x. Agora eu vou passar tudo para o primeiro membro. Passando tudo para o primeiro membro, vai ficar 2x menos y
O 6, ele vai vir para o primeiro membro, ele vai vir subtraindo, então fica 3 igual a zero. Essa equação aqui, a gente chama de equação geral da reta. Equação geral. Agora vamos isolar o y. Passa 2x para o lado de lá. Vai trocar o sinal, esqueci. Então, passa 2x para o lado de lá e passa 3 também para o lado de lá. Multiplica por menos 1. Vai ficar y igual a 2x mais 3. Essa equação nós chamamos de equação reduzida. E o elemento que multiplica o x aqui, como eu já falei antes, é o coeficiente angular. E o elemento que está independente de x é o coeficiente linear. E esse coeficiente linear indica a intersecção da reta com o eixo y. E aqui o coeficiente angular que eu já citei lá, que é o m igual a 2. Agora, se a gente pegar a equação geral, 2x menos y, e passar o 3 para o segundo membro, menos 3, ó, essa equação aqui, ó. Passa o 3 para o segundo membro. Agora a gente vai dividir toda essa expressão por menos 3, que é o que está no segundo membro sempre, menos 3. Aí a expressão vai ficar assim, ó, 2x dividido por menos 3 e menos y dividido por menos 3. E também menos 3 dividido por menos 3. Aí a equação vai ficar assim, ó, x sobre... Eu vou passar o 2 para debaixo do 3, ó, menos 3 sobre 2. Que é o contrário de multiplicar extremos e meios, sabe? E aqui eu vou deixar como tá, e aqui eu vou pôr 1. Essa equação aqui, nós chamamos de equação segmentária. Então, equação segmentária da reta. Qual é a vantagem dessa equação segmentária? A vantagem é a seguinte, ó, é que ela indica duas posições muito importantes. Ela indica a intersecção da reta com os eixos x e y. Veja o esqueminha que eu vou fazer, ó. Opa, aqui eu esqueci de fazer o jogo de sinal. Eu vi que não estava dando certo. É que menos com menos dá mais, ó. Tá bom? Então, corto o eixo y no 3 e o eixo x no menos 3. É o que eu estava imaginando mesmo, assim, ó. Aí, ó. Ela vai cortar o eixo x no menos 3 sobre 2 e vai cortar o eixo y no 3, também conhecido como coeficiente linear. Então, equação segmentária porque ela deixa a reta apoiada sobre dois segmentos, ó. Um segmento no eixo y e um segmento no eixo x. Daí o nome segmentária. Ou tem gente que traduz isso como a segmentação dos eixos, né? A divisão dos eixos. Então tá aí. Essas são todas as equações da reta e uma forma de obter a equação sem a necessidade de usar determinante. É lógico que o determinante
dá na mesma. Se você montar lá um determinante e colocar lá, em qualquer sequência que você quiser colocar, pode começar com x e y, com A, 1, 5, e depois com o B, 3 e 9. Aí você põe 1 na última coluna e igual a zero. Esse determinante dá zero porque os pontos estão alinhados. Os três pontos, x, y, 1, 5, 3, 9. Toda vez que você formar determinante com pontos alinhados, eles vão sempre dar zero. É uma das propriedades que tornam um determinante igual a zero, entre outras, né? Tem uma também que uma coluna de zero, duas linhas proporcionais. Sempre esse tipo de situação resulta em determinante nulo. Beleza? Curtiu? Beleza. Legal.